A paz do Senhor, povo de Deus! Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente. Receba essa poderosa palavra no nome de Jesus. Amém? Ainda estamos no primeiro capítulo do Evangelho de João. Louvado seja Deus. Agora nós vamos falar sobre João Batista, o precursor de Jesus Cristo, a voz do que clama no deserto, do que clamou no deserto para glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos dar continuidade, como a gente já falando um pouquinho sobre esse evangelho. João escreve esse evangelho para poder testemunhar, né? Que esse evangelho é muito profundo, irmãos, é muito profético. Ele escreve de uma forma simples e profunda para poder trazer o conhecimento do Deus vivo ao qual nós servimos, né? Para quebrar toda aquela heresia daquele tempo, todo aquele gnosticismo que estava sendo infiltrado dentro da igreja. Então agora ele fala sobre João Batista. Você vai ver que na nossa Bíblia tá aqui, né? Embaixo da epígrafe sempre tá escrito aqui, ó. Isaías 40, verso 3, testemunho de João Batista. Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Marcos, capítulo 1, do 1 ao verso 8. Lucas, capítulo 3, do verso 1 ao verso 18, vai testemunhar sobre João Batista, vai trazer, narrando ali a história de João Batista, cada um vai um pouco mais profundo, cada um traz uns textos mais profundos sobre João Batista, amém? Então aqui nós conhecemos um pouquinho sobre João Batista, sobre esse homem que foi levantado naquele tempo ali, porque foi profecia, ele foi profetizado a vinda dele, acho que 700 anos antes de Cristo, né? Isaías está pregando, o profeta Isaías está pregando, profetizando ali a vida do Messias, o Salvador do mundo, como ele viria, que viria de uma virgem, né? Como ele seria levado ao matadouro, como ovelha muda. Profetiza sobre João Batista no capítulo 40, falando que ele viria, né? Ecoando a voz no deserto, porque já se você vai ver aqui que chegam os fariseus, os saduceus, que eram as seitas maiores que estavam ali, os religiosos daquele tempo, né? Os doutores da lei, homens que se perderam no meio da caminhada, né? Começaram até bem e se perderam ali, via sacerdotes ali, enviados, até levitas foram enviados para testemunhar quem seria João e para levar ali para quem tinha enviado. Você vai ver aqui que se você ler o verso 19 está dizendo: este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Quem és tu? Né? Eles enviaram de Jerusalém, porque ele estava ali à beira do Jordão, né? Perto ali de Betânia. O texto testifica aqui que tudo isso aconteceu ali em Betânia, né, do outro lado do Jordão, aonde João Batista estava batizando. Então, eles enviaram de Jerusalém, né, do templo de Jerusalém, para saber quem era este homem que estava no deserto batizando, que estava atraindo para o deserto pessoas. Só a presença de Deus atrai pessoas para o deserto. Então, João Batista estava pregando, né, arrependei-vos, a mensagem de arrependimento, porém ele estava dizendo: eu não sou o Cristo, porque muitos ali perguntavam: tu és o Messias, tu és o Messias, porque a gente sabe que quando se levanta alguém, que o Senhor, se levanta não, quando Deus levanta alguém para pregar em nome dele, há um grande perigo, né, sobre a idolatria. Então aqueles homens começaram aqui, mas esses homens aqui eram inimigos, aqui já começou a perseguição, já começaram a perseguir João Batista. Vamos ver que lá na frente João Batista é morto, né, decapitado, porque João Batista pregava e falava o pecado da pessoa, que hoje as pessoas não querem ouvir, né? Nesse evangelho light, né? Evangelho que Deus não envergonha, evangelho que Deus não mostra pecado, evangelho que não precisa ter correção, que não precisa ter disciplina. Esse é o evangelho atual que nós estamos vivendo. E muitas lideranças já têm se corrompido, já têm se entregado a esse evangelho light aí, esse evangelho sem verdade, esse evangelho sem cruz, esse evangelho sem renúncia, esse evangelho que muitos têm pregado que Jesus é só amor, Deus é só amor, Deus só quer o coração. Esse evangelho aí que muitos têm cedido, né? E negado a sua fé e aceitado esse evangelho de mentira e de engano. Triste realidade que nós vivemos agora, mas não é para se entristecer. Por quê? Porque é necessário que tudo isso aconteça para que o nome do Senhor seja glorificado, porque é os últimos segundos, é os últimos dias, amém? Então vamos voltar aqui de novo pro texto. E ele confessou, aí enviaram a ele: quem és tu? E ele confessou. E ele confessou e não negou, mas declarou: francamente, eu não sou o Cristo. Ele já respondeu a pergunta que já estava em pensamento deles, né? Eles perguntam: quem és tu? Com a intenção de falar: você é o Cristo? E ele já responde logo: eu não sou o Cristo. Mas ele vai dizer que ele também não é Elias, mas veio no poder de Elias, veio no espírito de Elias, veio na coragem de Elias, veio na autoridade de Elias, porque foi profetizado que ele viria como Elias, um profeta que profetizava sem medo. Se você for ver a história de Elias, você vai ver, Elias profetizava numa autoridade muito grande, profetizou contra Jezabel, contra Acabe, num período ali que o povo tinha negado a Deus, 3 anos e meio de seca, né, apontando para as profecias. Coisa linda foi a vida de Elias e a autoridade que esse profeta pregou. Mas Elias
Elias nesse tempo para pregar com coragem, mais João Batista para pregar com coragem, né? Porque o que a gente vê agora são os profetas lights, profetas de bolso, né? Profetas que são de bolso. Há pessoas que, eu costumo falar sobre isso, profeta de bolso, né? Que profetiza que a pessoa quer ouvir dependendo da quantidade que ela tem no bolso. Então tá cheio de profeta assim hoje que a gente está vivendo nesses dias atuais. Quem és? Elias? Não. Então perguntaram: quem és tu? Dá-nos resposta para quem para que levamos para aqueles que nos enviaram. Quem enviou? Quem enviou foi os saduceus, quem enviou foi os sacerdotes, quem enviou foi os fariseus, quem enviou foram aqueles doutores da lei, que era a elite naquele tempo maior, né, que haveria ali. Então João Batista está no deserto pregando, atraindo pessoas para chegarem lá, porque a presença de Deus atrai, e eles começaram a tentar impedir, né, esse crescimento. Que, irmãos, eu ouvi essa frase uma vez, e eu vou falar aqui para nós. A gente precisa entender algo. Quem está de fora vê em nós a capacidade de nós, e muitas vezes a gente não vê. As pessoas veem em você a capacidade que você tem, mas você não consegue ver. Então aqui eles já viam, eles já começaram a entender que ali João Batista ia crescer. Aquele ministério que começou ali no deserto ia crescer, ia alcançar muito mais pessoas, porque as pessoas estavam indo até João Batista. E João Batista pregando e apontando para aquele que viria. Após mim virá um que batizará com o Espírito. Eu batizo com água, mas ele vai batizar no poder. Ele vai batizar no Espírito de Deus. Ele é o Deus, o Filho de Deus. Então, João Batista está dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele está dizendo: eu sou o eco. Aleluia. Eu sou o eco que está pregando, que está apontando para a luz que é Jesus, né? Maravilhoso saber, né? Então, a vida de João Batista é uma vida com propósito, uma vida que nasceu e viveu com o propósito da sua chamada. Então era um homem que foi profetizado, igual Ciro, né? Se você ler o capítulo 45 de Isaías, você vai ver que Ciro, o rei da Babilônia, que que deportou novamente o povo para Israel, ele foi profetizado. Não consigo lembrar aqui quanto tempo antes, não vou falar porque sumiu da mente, mas acho que uns aproximadamente, não consigo lembrar, irmãos, depois eu falo. Mas Ciro foi profetizado. Mas quando estiver no livro de Isaías, você vai saber. Ele foi profetizado antes, né? Antes dele nascer. Antes dele nascer, ele foi profetizado, porque Isaías profetizou. O próprio Deus revelou a Isaías que quem libertaria o povo do cativeiro babilônico. Então tudo se cumpriu. Ciro nasceu, né? Tentaram contra a vida de Ciro. É uma história muito forte também, muito poderosa, em saber que Deus tudo é intermédio do céu. Irmão, a gente precisa entender isso. Hoje de manhã, eu fui trabalhar, que eu trabalho à madrugada com meu esposo, como eu falei. E eu tava lá varrendo lá de fora. E veio no meu coração pessoas que tentam fechar as portas para impedir o ministério. E não sei, eu tava varrendo o chão, veio assim na minha mente, né? Pessoas que cooperam para o ministério. São aquelas pessoas que tentam te parar, aquelas pessoas que tentam te poldar, que tentam fechar a porta, que tentam impedir o seu crescimento. E o Espírito Santo falou no meu coração, na hora o Espírito Santo falou no meu coração, que essas pessoas estão trabalhando para Deus. Essas portas que são fechadas, às vezes alguém tenta te queimar para que você não vá no lugar, às vezes alguém tenta fechar uma porta de emprego, às vezes alguém tenta fechar uma porta de igreja para que você não ministre, para que você não louve, para que você não cante, para que você não se desenvolva, para que você não trabalhe, para que você não exerça a função que Deus te deu. Muitas vezes aquelas pessoas estão achando que está te impedindo de crescer, mas não. Essas pessoas estão sendo usadas pelo próprio Deus para impedir a sua queda em alguns ambientes, porque muitas vezes a gente vai colocar a mão naquilo que não é para a gente colocar a mão, e talvez colocando a mão seria a sua queda, seria a sua frustração, seria a sua tristeza, e o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Então são livramentos que Deus nos dá. Então aqueles que acham que estão impedindo, eles estão cooperando para que se cumpra o propósito do Senhor. É a arma de catapultar que o Senhor usa na terra para nos lançar ao propósito dele. Trouxe isso para o seu coração, porque isso foi ministrado ao meu, e eu acredito que o Senhor vai falar muito ao seu coração nesse momento, porque Deus é bom. Então não se preocupe, as portas que estão sendo fechadas é o próprio Deus fechando, porque a porta que ele abre, ninguém fecha. Então não se preocupe, descansa o seu coração, Deus está no controle da nossa vida. Então João Batista é a voz do que clama no deserto. Ele está dizendo: eu sou o eco, mas a voz mesmo está chegando para pregar, a voz mesmo está chegando. Eu só sou o eco, nós somos o eco, irmão. Por isso que nós não podemos parar de ecoar nesse tempo a mensagem de salvação, a mensagem do evangelho, a mensagem que transforma, a mensagem que liberta. Por mais que muitos saduceus, que muitos doutores da lei, que muitos fariseus hoje tentam calar como antes tentaram, a boca da igreja não cala, porque é uma voz que ecoa. Se calar uma voz, outra voz está ecoando. Se tentar calar a minha voz, outra voz vai continuar ecoando. Você está entendendo? É o eco que vai passando, que vai ecoando alto para que todos sejam alcançados pelo poder dessa palavra maravilhosa. João Batista
a voz do que clama no deserto. Perguntaram-lhe, ainda então, por que batizas e não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vos não conheceis. Ele está dizendo, se você não é o Cristo, por que está batizando? Se você não é Elias, por quê? Se você não é profeta, por que você está batizando? Eles estão dizendo para João Batista, você não pode fazer. Você não é profeta, você não é Elias, você não é o Cristo, então por que você está ecoando? Quantas pessoas tentam nos calar, né? Quem é você? Você não pode, você não é, você não diz. Então, aí ele responde com muita autoridade, eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não conhece, Jesus. Que muitos de nós, irmãos, está dentro da obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, ele não conhece a Deus. Ele está dizendo para uns homens que ficavam dentro do templo, né, levando sacrifício a Deus, levando ali as ofertas pelo pecado do povo, mas não conhecia Deus. Deus está no meio de vós e muitas vezes a gente não entende. Eu vou explicar um pouquinho melhor. A gente vai para o culto entregar a nossa adoração a Deus. Mas muitas vezes que a gente está num ambiente espiritual para adorar, a gente precisa que os pregadores, a gente precisa que os pastores, que os líderes que estão na frente do trabalho nos incentivem a adorar, porque a gente vai para entregar um culto de adoração e ficamos lá esperando que alguém nos incentive. E muitas pessoas estão no ambiente espiritual e não sabem tirar proveito do ambiente espiritual, não sabem adorar a Deus com sua intensidade, com todo o seu coração. Então João Batista está dizendo, ele está no meio de vós e vós não conheces. Ele fala, ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, aonde João batizava. Aí no outro dia, depois dessa cena, depois desse contexto, depois de tudo isso acontecer, agora no verso 29 até o verso 31, João Batista está no outro dia, continuando a obra que foi chamado, né? Está ali no deserto, vestido de pano de saco, com cinto, né, amarrado à sua cintura, e ele vai estar aqui agora falando, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, este é aquele ao qual eu disse, depois de mim, vem um homem que tem a excelência, ou glória, pois que já existia antes de mim, eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim, por isso batizo com água, aleluia. Então a promessa de libertação, de salvação viria, e era Jesus Cristo que tinha chegado para poder libertar todos aqueles que estavam cativos. Então a luz chegou, a luz brilhou, a luz resplandeceu em meias trevas, que é o nosso Jesus Cristo, amém? O sacrifício que Deus recebe, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que amou o mundo de tal maneira que se entregou por amor de mim e você, aquele que se entregou pelo meu e pelo seu pecado, para nos libertar de tudo aquilo que tenta nos impedir, que tenta nos empreender nessa terra e tentar roubar de nós a alegria da salvação. Nosso Deus se entregou, irmãos, por amor. Então João começa a escrever esse evangelho, mostrando para mim e para você o sacrifício vivo que Jesus se entregou por amor e por vontade própria, para que nós conhecemos o Deus que liberta, o Deus que transforma, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sacrifício que Deus aceitou por mim e por você. Amém? Filho de Deus, que desceu, se fez homem e se entregou pelo meu e pelo teu pecado. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno continua te fortalecendo a cada minuto. João Batista continua a batizar no deserto. E ele vai no verso 32 ao verso 34, ele diz assim, e João testemunhou dizendo, viu o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. O céu se rasgou e a voz ecoou do céu, esse é meu filho a quem me comprazo, a quem eu tenho alegria. Pode João batizar Jesus, porque Jesus veio cumprir toda a lei, todo o propósito para que o nome do Senhor fosse glorificado em nós, através da vida de Jesus. Irmãos, ele se fez homem para alcançar o meu e o teu coração. Ele se despiu da glória dele para se entregar, para salvar a minha e a sua vida. Eu não conhecia aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vireis descer ou permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então Deus deu um sinal a João Batista, que a pomba desceria em forma, o Espírito Santo desceria em forma e pousaria sobre Jesus e ele saberia quem era. Então todas as vezes que o Senhor vai fazer algo, o Senhor mostra, ele dá o sinal, ele testifica. Então nós precisamos estar ligados para entender tudo que o Senhor faz. Então João Batista batizou Jesus e ele viu o céu se abrir e a voz ecoar do céu. Esse é meu filho em quem me comprazo. Então João Batista, ele testemunha no verso 34. E eu, de fato,
vi e testifico que este é o Filho de Deus. Aqui é João, não o Batista. João, o apóstolo João, falando, eu vi, eu testemunho, eu testifico com meus olhos que eu vi. João estava lá, João viu, e João está testificando de Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã nós voltamos no verso 35, como eu falei, esse capítulo é grande. Nós precisamos entrar para poder entender tudo aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Deus abençoe a sua vida, que a graça do Eterno te alcance, que a graça e a misericórdia dele te fortaleça. Amanhã a gente encerra esse capítulo 1, e aí eu entro bem mais profundo nesse capítulo 1, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse dia, que a graça dele te alcançou e me alcançou. Muito bem-vindo no canal Desperta Crente. Glória a Deus. Eu vi que muitas pessoas têm se inscrevido e eu sou grata a Deus pela sua vida. Como eu retribuo isso? Orando por você, orando pela sua casa, pela sua família, para que o Senhor abra o seu entendimento, para que o Senhor abra o seu intelecto, para que você possa conhecer mais aquilo que eu não consegui passar. O Deus poderoso, o Espírito de Deus a passar, que o Senhor abra a sua mente quando você estiver lendo a palavra, quando você estiver estudando, fazendo seus cursos, que o Senhor te encha da graça, que o Senhor te levante como uma referência nesse tempo, que o Senhor faça de você resplandecer a luz dele nessa terra. Nós somos a luz do mundo, mas a luz verdadeira é o Senhor Jesus Cristo. Somos luz falsa? Não. Nós somos a luz do mundo. Por que o Senhor nos chama como luz do mundo? Porque nós brilhamos a Cristo na terra. Então, quando as pessoas olham para mim, olham para você, eles veem Jesus. Eles têm que ver a bondade, a graça do Senhor sobre nós, a misericórdia do Senhor. E nós vamos resplandecer a luz de Jesus Cristo. Ele é a luz que trouxe luz em meio às trevas. Então, aonde Jesus chega como luz, as trevas não vai habitar. Se a luz chegou na sua casa, tenha essa convicção. As trevas não vai habitar. Permita-se mudar, permita-se, renuncie, peça perdão se for necessário, se humilhe, mostre que você verdadeiramente está vivendo uma nova vida em Cristo. Mesmo se você errar, permaneça firme em Deus. Amém? Nós erramos, não porque queremos, falhamos porque erramos o alvo, mas peça perdão, tá? Vai lá, reconcilie com quem tem que reconciliar e viva. Claro que tem pessoas que não querem reconciliação, tem pessoas que não querem ouvir perdão, tem pessoas que também não querem perdoar. Entregue essas pessoas na mão do Senhor e caminhe. Não perca seu tempo com pessoas que não têm propósito, mas perca sim o seu tempo com quem quer mais do Senhor. Sabe por quê? Porque não é perder, é ganhar. Muitas vezes a gente acha que passar muito tempo com alguém que tem propósito, mas não, invista em alguém, porque Deus tem mais a fazer. Amém? Que Deus te abençoe. Perdão, minha garganta ainda está coçando muito. E eu tô passando essa prova esses últimos dias com essa garganta, mas vai melhorar. Deus te abençoe, que a graça do Senhor te fortaleça a todo minuto. Senhor, eu quero louvar o teu nome. Eu quero orar ao Senhor neste momento, te agradecendo, Pai, por esses minutos que passamos aqui, por essa gravação desse vídeo. Mais uma vez eu externo minha gratidão. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito no teu nome santo, Senhor. Eu quero te glorificar e exaltar ao Senhor neste momento. Muito obrigada por tudo, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.